Amém, irmãos? Deus é bom. Vamos voltar nessa noite ao nosso tema de segunda-feira. Ontem eu até queria continuar, mas recebi uma ordem daquele que manda, que eu deveria falar sobre o que foi falado ontem. Mas hoje nós voltaremos à nossa meditação em 2 Reis, e o título continuou o mesmo. Uma igreja que é sempre conduzida em triunfo. Nós vamos aprender aqui na noite de hoje como devemos estar diligentemente vigilantes, pois o inimigo não tenta derrubar quem já está caído. Quem está caído não pode cair, mas são aqueles que estão de pé no exército do Senhor, que precisam de todo cuidado para não tropeçar em erros que muitas vezes já deveríamos estar preparados para não cair. Nós vamos aprender um pouco nesses dias. Tenho certeza que não vou acabar hoje, né? Mas eu acredito que não, pois nós iremos meditar, se Deus assim permitir, hoje, amanhã e talvez até no sábado e domingo, nessa passagem que nos fala do reinado de Ezequias. Uma das coisas maravilhosas, eu estava refletindo hoje de novo sobre essa passagem, é que Ezequias teve um péssimo pai. E talvez, muitos de nós não tenhamos pais que tenham nos apresentado o Evangelho. Muitas vezes os nossos pais, é o meu caso especificamente, eu tive pais do ponto de vista humano muito bons, mas espiritualmente eles não me direcionaram para o caminho do Senhor. Dependesse deles, eu ainda estava onde eu fui criado, na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas pela misericórdia de Deus, Ele me trouxe a porta, me ajudou a atravessá-la e ter me conduzido pelo santo caminho. Eu oro incessantemente para que também os meus pais sejam encontrados por essa mesma graça. Aqui nós vemos um rei que é filho de um pai muito ímpio. Acais foi um rei muito ruim. Ele chegou ao ponto de matar os seus filhos em adoração ao deus Moloque, para que ele abençoasse. Muitos deuses pagãos na antiguidade e até na atualidade exigem esse tipo de adoração. E aqui nós vamos ver que, independentemente de toda essa influência diabólica, por mais que o destino para muitos de Ezequias estivesse traçado, ele vai ser um rei tão ruim quanto o seu pai, tudo mudou. Quando Deus toca o dedo, tudo muda. Deus é mestre em transformar maldição em bênção, malditos em abençoadores. Perceba, não é em abençoados, em abençoadores. Quando Jesus olha para aquela mulher samaritana, ele diz: olhe, da água que eu vou te dar para beber, quem beber dessa água jorrará dele fontes de água viva. Olha que coisa. Não é que você vai se saciar, sua vida vai ser transformada a tal ponto que você vai ajudar na sede de outros. Esse é o caso do rei Ezequias. Tão diligentemente se entregou à vontade do Pai que está no céu. Porque, irmãos, por mais que tenhamos pais bons aqui na terra, a bondade dos nossos pais jamais se compara à bondade do Pai que está no céu. É por isso que Jesus diz: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não entendeu ainda quem eu sou, portanto não pode ser meu discípulo. Então aqui no versículo 1, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, uma vez que nós meditamos nesse texto na segunda-feira, alguns irmãos não estavam lá, então eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, mas saibamos que nós paramos no versículo 6 na segunda-feira e eu vou continuar a exposição a partir do versículo 7. No terceiro ano de Oséias, eu já fiz essa explicação na segunda, vou rapidamente
refazê-la. Nos livros históricos há sempre um paralelo entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, depois da sua divisão na mão de Roboão. Então, o Reino do Norte, capital Samaria, conhecido como Reino de Israel; Reino do Sul, capital Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. Então, sempre que se falava a respeito de um rei de Judá, falava quem estava reinando em Israel. Sempre que se falava do Reino de Israel, falava quem estava reinando em Judá, para trazer uma ideia, né, desse paralelo. Vocês que já leram os livros históricos sabem que dos dois reinos, o reino de Israel só teve reis ruins. Nenhum rei seguiu o caminho do Senhor. Mas no reino de Judá havia uma altercação. Haviam reis que amavam a Deus. Você vai ver como o caso do rei Ezequias, o rei Josias. E haviam outros reis que se desviaram do caminho do Senhor, como foi o caso do pai de Ezequias, Acais e outros. Então, mas a Bíblia vai dizer aqui nessa passagem do capítulo 18 que nenhum de todos os reis de Judá foi igual a Ezequias. Então nós estamos diante do rei que mais foi usado por Deus em todo esse período do reino dividido, antes do cativeiro babilônico. E mais interessante também é que esse reinado de Ezequias é marcado pela destruição dos seus irmãos, os israelitas. É justamente nesse período em que Ezequias está reinando que o último rei de Israel está reinando também, que é Oséias. E vai ser nessa época que a Assíria, liderada por um líder que recebeu o nome de Senaqueribe, vem do norte invadindo tudo. Então ele começa, do norte, invadindo o reino do norte, que era Israel, e ele destrói completamente, domina completamente Israel, e aqueles que não morrem ele envia escravo para outras regiões, e ele vai agora tentar dominar o reino de Judá. E nós sabemos que Deus agirá poderosamente, como vamos ver aqui nos próximos versículos. Então, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, está vendo? Israel, Judá. Ezequias é rei de onde? Judá. Quem é que estava reinando em Israel? Oséias, filho de Elá. Começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Então a gente já viu, Acais foi um dos piores reis que já existiram na história de todo Israel. Olha que coisa assustadora, irmãos. Olha o que diz aqui no capítulo 16. Volte 2 capítulos só de 2 Reis. E diz assim: no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel. Quando diz isso é porque ele era ímpio. Os reis de Israel todos foram idólatras, desobedientes, e até queimou seu filho como sacrifício. Imagine, irmãos, você já imaginou essa maldade? Pegar o seu próprio filho. 2 Reis 16, versículo de número 2, versículo 3, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Olha que coisa. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Ele era um idólatra. Foi aqui que Ezequias nasceu. Mas isso não fez de Ezequias idólatra. Deus, ele muda a vida daqueles que são seus. Quem era Saulo de Tarso? Um judeu tão fiel ao judaísmo que perseguiu a igreja de Cristo. E aí, quando ele se encontrou com Jesus, ele se tornou o quê? As pessoas que mais amavam a Cristo de todos os tempos. Aquele que odiava aos cristãos começou a amá-los. Porque Deus faz assim, irmãos. Vale a pena evangelizar. A gente vai ver muito isso acontecer. Pessoas perversas, pessoas maldosas, quando se encontram com Cristo, são iluminadas.
no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Capítulo 18, 2 Reis. Uma igreja que é sempre conduzida em triunfo. Eu vou falar essa noite sobre a vida de vocês, amém? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Tinha 25 anos de idade, versículo 2, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Olha que coisa linda. O seu pai fez o que era errado, e ele fez o que era reto. Que maravilha. E fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. Removeu os altos, olha que coisa, o que o seu pai havia construído, ele destruiu. Mas rapaz, foi seu pai que construiu isso. Sabe quem é meu pai? É aquele que está no céu. E ele não gosta dessas coisas. Vamos imaginar que você tivesse um pai extremamente ligado a uma religião idólatra, e que de repente o seu pai falecesse e lhe deixasse um monte de imagens de presente junto com a casa que ele deixou para você, o seu filho único. O que você faria com aquelas imagens? Opa, mas aquelas imagens me lembram de meu pai. Eu não vou adorar aquelas imagens. Isso que elas eram para mim. Percebeu, irmãos, que esse tipo de vínculo emocional é diabólico. Quando Jeremias diz que enganou seu coração, é por causa disso. Aquelas estátuas, elas vão ser, não que elas tenham algum tipo de entidade maligna nelas mesmas, porque elas são simplesmente pedra e pau, mas a presença delas em um lugar transmite uma ideia de falsa adoração. Onde o Deus verdadeiro reina, não existe espaço para idolatria. Por isso que a gente vai ver aqui que ele vai destruir inclusive a serpente de bronze que foi feita por Moisés. Deus havia mandado Moisés fazer aquela serpente de bronze, mas em outra época, em outra situação. E o povo conseguiu pervertê-la. Porque nós temos um coração, como já dizia uma pessoa do passado, que é uma fábrica de ídolos. Nós somos capazes de pegar a Bíblia e construir um Deus segundo as nossas próprias concupiscências. Como é que a gente faz isso? A gente escolhe os versículos que a gente gosta e risca os que a gente não gosta. Pronto, a gente criou um ídolo. Então eu digo, Deus é amor. Ele é amor. Mas é aquele Deus que está escrito em Hebreus, horrenda coisa é cair na mão desse Deus vivo. Por que horrenda coisa é cair na mão desse Deus, se ele é amor? Porque ele é duas coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus é um ser completo. Se você escolhe somente uma parte de Deus e adora, isso é um ídolo. Com bastante cuidado. Por que a Bíblia diz que o obreiro aprovado tem uma única característica? Qual é? Manuseia bem a palavra de Deus. Você conhece toda a palavra de Deus, então você conhece a Deus. E pode então servi-lo. Mas se você não conhece, como você prestará um serviço a esse Deus que você não conhece? Então aqui ele diz, removeu os altos, quebrou as colunas. E, irmãos, aqui é uma grande destruição. Ele quebrou tudo. Não vai ficar nada. Rapaz. E deitou abaixo o poste ídolo. Aonde tinha falsa adoração, ele removeu tudo. Uma verdadeira igreja, irmãos, é uma igreja que não tolera heresia. Pode ser a menor que seja. Mas isso é uma bobagem. Não tem bobagem. Se não é verdade, é uma mentira diabólica. Não tem caminho do meio, irmãos. Não tem neutralidade. Se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. A gente viu ontem aqui. Então, versículo de número 4. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel
lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha, irmãos, é importante a gente entender o intervalo de tempo. Quando foi que Moisés viveu? Moisés liderou o povo entre 1440 e 1400 a.C., mais ou menos. Quando é que Ezequias está aqui reinando? Por volta do ano 700 e alguma coisa. 722 é o ano que os assírios vão dominar o reino de Israel, como a gente está vendo aqui. Então, há um intervalo de quanto, irmãos? 700 anos. Quando essa serpente foi feita com um propósito. Qual o propósito? As cobras estavam mordendo o povo. Por quê? Porque o povo estava murmurando contra Deus. E aí Moisés faz aquela serpente para que o povo se arrependesse. De maneira que as cobras não foram embora. Elas continuavam picando o povo. Agora o povo não morria. Olhava para a serpente e a serpente curava. Olha que coisa. Hoje em dia, se você for mordido por uma cobra, o que é que você faz? Você toma um soro, não é assim? E o soro é feito do quê? Do veneno da cobra. Ah, esse Deus é inteligente, viu? Então, a cobra que picava o povo, Deus mandou fazer uma imagem dela e botar no madeiro. E aí todo mundo que era picado ficava ali olhando para a cobra, esperando o quê? Passar o efeito, meu filho. Olha, quem é bobo de sair daquele negócio ali, ó. Olhai para mim, olhai para mim. Meu filho, se você está olhando para Cristo e Ele ainda não começou a reinar em você, não pare de olhar para Ele. Sabe? Você tem que olhar para Cristo até o momento em que você sinta Ele te olhando de volta. Você já sentiu isso? Então continue olhando. E quando Ele olhar de volta para você, você vai ficar tão apaixonado por aquele olhar que você nunca mais vai querer parar de olhar. Tinha um autor do passado que dizia: Cristo totalmente desejável. Imagina. Isaías escreve, né, que nós deveríamos olhar para Ele. Hebreus, centenas de anos depois, Isaías vem lá, o autor da carta aos Hebreus, e diz: devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Percebeu? Hebreus 12, igualzinho está escrito em Isaías 45, 22, que a Bíblia é toda harmônica. É como uma canção perfeita, aonde cada estrofe combina, cada tom musical está divinamente ligado a outro. É maravilhoso, irmãos, estudar a Bíblia. E aqui ele diz que a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, deram até o nome para ela, e eu falei sobre isso na segunda-feira. Como hoje em dia, aqui a gente tem um exemplo perfeito disso. Irmãos, acabei de dizer para vocês que a gente tem que olhar para Jesus, amém? Alguém aqui já foi na igreja do Bonfim? Se você chegar lá, sabe quem que você vai ver? Jesus crucificado. Por isso que a igreja tem o nome de Igreja do Bonfim. Quem é que dá o Bonfim? Jesus. Aí fizeram a imagem de Jesus crucificado e é Ele que é o padroeiro daquela igreja. E as pessoas adoram a essa imagem de Jesus crucificado, mas essa imagem é o Jesus da Bíblia? Eu digo para você que não. Porque Jesus foi crucificado, amém? Mas a história não é até aí. Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, aonde Ele reina soberanamente sobre toda a sua criação. De maneira que até os fios da nossa cabeça estão contados. A ideia é, Ele está controlando até o número de fios da sua cabeça. Imagine o seu órgão interno. Imagine as batidas do seu coração. A respiração. Paulo vai dizer em Atos 17 que Ele nos dá o ar, a respiração. Então aqui Ele manda destruir. Temos que tomar muito cuidado. Quando uma pessoa vem trazendo versículos bíblicos fora do contexto, o que é que a gente tem que fazer? Destruir. Porque isso é o quê? Maldição. Versículo bíblico fora do contexto é maldição. Se você quiser me trazer a verdade, me traga toda a verdade. Eu sempre uso esse exemplo, irmãos. Não preciso de outro. Veneno de rato.
99% açúcar. Sabia disso? Pergunte para o rato se faz diferença. Aquele 1% de veneno. Pergunte para ele. Difícil é você encontrar um rato que comeu veneno de rato, está vivo para contar a história. Aquele 1% de veneno é o suficiente para matar ele. 1% de heresia é suficiente para matar a sua alma. 1% de heresia é o suficiente para deixar você cego como Sansão. Tem uma música que foi feita para as crianças, de uma dessas cantoras heréticas, que diz assim, eu lembrava, minha filha cantava antigamente, até que eu disse que era heresia, ela parou de cantar. Aí diz assim, tem que ser forte como Sansão, não sei o que, como Abraão, não é assim? Para rimar. Aí eu digo, oi, não é forte não, é cego como Sansão. Você quer ficar cego como Sansão? Então cuidado com 1% de engano, viu? Faz toda a diferença. Heresia, meu filho, é igual a barata. Você só vê uma, né? Por vez. Você já viu 2 baratas, 3 baratas andando assim, uma na filinha indiana atrás da outra? Eu nunca vi. Agora pode ter certeza que quando você matar uma barata, meu filho, tem mais. E aqui tem uma dona de casa que sabe o que é isso. Quando começa a aparecer barata, você já fala logo, né, para o marido, eu vou providenciar aqui um negócio aqui. Então, olha, irmão, ele diz aqui, ele destruiu. Olha que coisa, ele não destruiu somente os ídolos feitos por seu pai, mas destruiu inclusive esse utensílio que havia sido feito por Deus, mandado por Deus na época de Moisés, mas que o povo estava usando de maneira errada. Muito cuidado. Você pode fazer da sua oração um ídolo, sabia disso? Você pode fazer da sua leitura bíblica um ídolo. Vou dizer uma coisa aqui que talvez escandalize alguns, e eu oro a Deus para que de fato isso aconteça. Oração não edifica ninguém. Oração em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus e direcionado ao Deus Pai que está no céu, essa edifica. Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus. E aí ele dá um exemplo no capítulo 18 de Lucas, que orava de si para si mesmo. Olha que coisa louca. A leitura da Bíblia não edifica ninguém. Leitura da Bíblia de uma pessoa que crê em Cristo e que está cheia do Espírito Santo edifica ela e a outros. Perceba, a gente tem que tomar muito cuidado. Ajudar uma pessoa é correto? É. Desde que você seja direcionado a isso. Você foi direcionado a fazer isso? Você orou antes? Tem uma frase que eu repito, que é de John Bunyan. Eu posso fazer muitas coisas depois de orar, mas nenhuma antes de orar. Percebeu? Então quando alguém vem até mim e diz assim, pastor, tem que tomar decisão, e agora? Não, meu irmão, eu vou orar, não dá tempo. Então a resposta você já sabe qual é. Qual é? Não. Se não dá tempo de orar, eu não posso responder. Então, tem que orar. E tem que orar de maneira correta. Então ele diz aqui, versículo 5, confiou no Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Você confia no Senhor? Você está vivendo uma ótima época para confiar no Senhor. Tem alguém que pode te salvar contra o inimigo invisível? Só aquele que tem te salvado até hoje de um inimigo invisível, que é Deus. Nós falamos ontem, quando você se converte, quem é que fica com raiva de você? Carne e sangue? Hostes, potestades, principados. Imagina vocês saindo para trabalhar e um principado de demônios se levantando contra. Aí esse principado olha para você, quer lhe pegar, e quem está do seu lado? Jesus. E aí? Aí ele fica indignado, igual está lá em Jó.
chegou e disse: ó, tentei hoje pegar esse menino, não consegui. Fui lá, fiz tudo para pegar ele, não consegui. Confiou no Senhor. Confie no Senhor. Confie nele. E em mais ninguém. Quando você ama um irmão em Cristo, você não confia nele. Você confia no poder de Deus de usar pessoas falhas como nós. De maneira que se o irmão falhar, ele não vai te decepcionar. Porque você não confiava nele, mas confiava no Deus que levanta os caídos. Se o seu irmão tropeçar, ajude ele. O apóstolo Paulo narra um episódio onde ele, Pedro e Barnabé estavam juntos na região da Galácia. Está lá escrito na carta aos Gálatas. E aí estava todo mundo, a região da Galácia. A Galácia ficava na Grécia. Então a maioria das pessoas que estavam lá eram cristãos não judeus. E tinha alguns judeus, mas a maioria era cristãos não judeus. Então estava todo mundo alegre com o que Deus estava fazendo por meio do Espírito Santo. As pessoas estavam crendo em Cristo. Aí chegou os cristãos judeus vindo de Jerusalém, meu filho. Pedro e Barnabé começaram a fazer as refeições separados dos irmãos que não eram judeus. Paulo, quando percebeu aquilo, não pode. Não existe mais diferença entre judeu e gentil. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Não pode mais esse negócio de mesa separada. Mas Pedro era muito mais velho, entre aspas, no cristianismo do que Paulo. Quem era Paulo? Barnabé foi quem liderou a primeira missão. Barnabé foi quem foi buscar Paulo para ir com ele. Mas Paulo repreendeu. Por quê? Porque eles se fizeram repreensíveis. Percebeu, irmãos? Pedro achou ruim? Agradeceu. A gente falou aqui, nós somos exortados em Cristo Jesus pelos nossos irmãos. Nós devemos agradecer a Deus que se preocupa conosco a ponto de não nos deixar nos desviar. Então aqui ele diz: confiou no Senhor, o Deus de Israel. Você confia nesse Deus? É nesse Deus que você confia? Então você é feliz. Está escrito no Salmo: feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Você faz parte dessa nação? Então você é feliz. Quem aqui já leu o Salmo 73? O Salmo 73 fala de como é difícil para nós, enquanto cristãos, assistirmos à prosperidade dos ímpios. Mas sabe como é que Asaf começa esse salmo? Bom é Deus para com Israel. Deus é bom com você. Deus é bom comigo. Mesmo quando Ele envia tempos difíceis, Ele é bom com a gente. Porque Deus não envia a dificuldade sem um escape. Deus sabe o exato peso que você aguenta. É maravilhoso ter um Deus assim. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Percebeu? O autor aqui está dizendo: ele foi o maior rei de Judá. Ele foi o rei mais usado por Deus no reino de Judá. Perceba, não estamos comparando ele com Davi. Davi, como eu disse a vocês, já viveu no reino unido. As 12 tribos, aqui está falando do reino de Judá, que eram só 2 tribos, já fala do período do reino dividido. Então, muito pelo contrário, Davi é tido como referência. De maneira que se um rei obedece a Deus, diz: e andou nos caminhos do seu pai Davi. Como está aqui escrito. Porque se apegou ao Senhor. E eu falei isso na segunda. Olha que coisa linda. A ideia de se apegar aqui, eu disse até o exemplo do irmão José. A ideia de se apegar aqui é aquele filho que, quando está vendo algum tipo de perigo, segura na mão do pai, meu filho, de um jeito que parece que vai arrancar. Ele se apegou. E eu dei o exemplo na
segunda-feira também, como Pedro se apegou na mão de Jesus. Você acha que foi como aquele negócio, irmão? Como é que você acha que aconteceu aquele salvamento de Mateus 14? Que o apóstolo Pedro estava andando sobre as águas, de repente soprou um vento contrário, talvez fosse uma noite como a nossa, né? Tempestade, ventania, tempo fechado, tudo escuro no meio do mar. O apóstolo Pedro então submergiu. Quando ele está se afogando, ele gritou o que, José? Salva-me, Senhor. Pronto, aí, ó. Ele gritou isso mesmo, salva-me, Senhor. Mateus 14:30. Salva-me. E aí Jesus pegou na mão dele. Como você acha que ele segurou na mão de Jesus naquele momento? Como você acha? Meu filho, ele deve ter gritado ali, meu filho, que não largava de jeito nenhum, nem por decreto. Apegou-se. É assim, irmãos. Vocês já leram sobre a história de Bartimeu, cego mendigo? Ele se apegou a Jesus dessa forma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas diziam? Cala a boca, Bartimeu. Fica calado. Você fica fazendo zoada, rapaz. Já não basta ser amaldiçoado, você ficou cego, ainda quer atrapalhar o trabalho de Jesus. Jesus, misericórdia de mim. Jesus para tudo e chama Bartimeu. O que você quer? Quero ver. Então que você veja. E aquela mulher, irmãos, que se apegou na orla do manto de Jesus, que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, e sai arrastando-se por meio da multidão, pensando consigo mesma, olha que coisa, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Isso é se apegar, irmão. Vai custar muita coisa, porque para se apegar a Jesus, eu vou ter que me largar, eu vou ter que renunciar a mim mesmo. Eu não posso segurar a minha vida e na mão de Jesus. É o que nós vemos em Marcos capítulo 8. Ele vai dizer: olha, você quer viver, tem que morrer. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. E todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então aqui, irmãos, ele entendeu isso e se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Não deixou, irmãos. Olha que coisa interessante. Quantos de vocês já viram a história de Salomão? O começo dela é linda, mas o do meio para o fim, assustador. Salomão começa, como o irmão José sempre diz, com uma característica do crente. Qual é? A humildade. Ele começa a reinar e ele fica com medo, porque ele via que seu pai reinava com sabedoria. E ele diz: meu Deus, eu não vou ter condição de julgar as causas desse povo. E ele vai lá e pede a Deus: oh Deus, me dá sabedoria para que eu possa conduzir esse povo. E Deus fica tão feliz que diz: ó Salomão, eu vou te dar sabedoria e ainda vou te fazer o rei mais rico de Israel. Mas aquele dinheiro corrompeu o coração de Salomão, de tal forma que ele começou a se casar com várias mulheres, mas 700 casamentos. E as mulheres perverteram o coração do rei. Ele começou bem. O rei, que falou a respeito desse exemplo essa semana, foi até o irmão José. O rei Uzias, começou tão bem o rei Uzias, orando ao Senhor. O Senhor deu várias vitórias ao rei Uzias. Ele conseguiu recuperar todo o território de Israel, que havia sido perdido para as nações circunvizinhas. Mas o rei Uzias ensoberbeceu-se o seu coração e Deus colocou lepra nele. Então, irmãos, o que a gente está lendo aqui é algo raro. Eu falei hoje pela tarde no Facebook, 1 Coríntios 10, 12. Você está em pé? Você está firme? Cuidado para não cair.
Cuidado para não cair. Irmãos, ficar firme, às vezes demora anos cair. Uma falta de atenção. Você sabe quanto tempo demorou para você andar? Provavelmente demorou 10, 11 meses. As crianças que andam mais rápido, né, andam com 10 meses. Tem criança que vai andar já perto de um ano. E para cair? Para cair demora isso? Não, um segundo. Uma falta de atenção. Por isso, você está em pé, cuide-se para que não caia. E ainda mais, irmãos, imagine você caindo e subindo uma montanha. Pois é, você está subindo em direção ao céu. Imagine você cair numa escada. A gente não está subindo uma escada para o céu? Imagine essa queda como é. Temos que tomar muito cuidado. Isso vale para mim, principalmente. Porque se apegou, não deixou de segui-lo, não deixou de segui-lo. Irmão, Jesus fez um alerta que deve ressoar nos nossos ouvidos todos os dias, no seu sermão escatológico. Mateus 24, ele diz: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que vai ser salvo? Quem perseverar até o fim. Por isso que a nossa atenção é até o último instante. Irmão, eu fiquei tão feliz nesses últimos dias. Teve uma senhora de idade, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei em oração, porque eu falei, oh Deus, tomara que essa senhora encontre uma igreja verdadeira. Teve uma senhora que adquiriu o coronavírus, acho que ela tinha mais de 80 anos de idade. E ela conseguiu se recuperar. Sabe o que ela disse? Eu quero ir logo na igreja. Foi a única vez que eu vi, olha, tem todo esse episódio, até em episódios anteriores, assim, pessoas que estão perto da morte. Foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa dando entrevista dessa forma. Eu fiquei de uma forma assim que eu falei, rapaz, eu vou pregar. Essa senhora tem que se encontrar com José em nome de Jesus. Porque ela tem que conhecer o verdadeiro evangelho, porque esse desejo foi meu que colocou no coração dela. Se ela está saindo lá do hospital, ela tinha ficado entre a vida e a morte. Eu fiquei sem querer, eu quero ir para a igreja. Que igreja é Deus? Eu falei, rapaz. Irmã, quase que eu choro quando abri o computador. Que é tanta bobagem que você ouve, é tanta bobagem que as pessoas falam quando passam por essas situações. Ah, eu quero ver mais, eu quero aproveitar mais minha família, eu quero fazer mais isso, eu quero fazer mais aquilo. Eu quero ir para a igreja, eu quero conhecer a Deus. Oh, Deus precioso. Quem estava precisando ouvir aquilo era eu. Eu fiquei uma alegria. E diga, rapaz, esse panfleto tem que sair logo. A gente vai evangelizar em nome de Jesus. Começar lá no trabalho da irmã. Chegar naquela cidade, a cidade da irmã vai ser uma espécie de laboratório. A gente transtornar o mundo. Amém. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele ninguém fez como ele. Guardou ele, porque ele se apegou ao Senhor, não deixou de seguir, guardou os mandamentos do Senhor, ordenaram a Moisés. Foi o que eu falei para vocês, irmãos, na segunda também. Você não pode dizer que você é crente se você não guarda os mandamentos. Tem entrado na igreja, isso não é novo não, irmãos, isso já vem desde a época dos apóstolos, na época dos reformadores e até hoje. É um grupo que se deu o nome de antinomianistas, né? Pessoas que dizem que é possível você ser salvo fora da obediência. Paulo já combatia essas pessoas quando ele diz, por acaso, por conta da graça ter perdoado os meus pecados, eu vou pecar mais ainda? Não, porque algumas pessoas pervertiam os escritos de Paulo. E Paulo que disse, aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Então uma pessoa pega essa passagem e diz, está vendo? Então eu vou pecar para a graça ser mais abundante. Quanto mais eu pecar, mais o perdão de Deus vai ser grande na minha vida. De jeito nenhum. Paulo diz, eu vou pecar para a graça de Deus ser maior. De jeito nenhum. Eu vou lutar contra o pecado.
Então, os antinomianistas são essas pessoas que dizem: ah, não precisa igreja, não precisa contribuir, não precisa ajudar o próximo, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa fazer nada. Se você crê em Cristo em todo o seu coração, você vai para o céu. Irmãos, é impossível você crer em Cristo em todo o seu coração e não querer seguir o caminho dele. Vocês conhecem a história do Gadareno? Uma legião de demônios. Depois que aquele homem foi curado e salvo por Jesus, foi o que ele queria fazer? Seguir Jesus. Não precisa de Jesus dizer: não, ó, você tem outra missão para você. Você vai voltar para os seus e vai falar tudo o que eu fiz. Depois de um tempo, Jesus volta para aquela região e tem milhares de pessoas querendo ouvir ele. É quando Jesus multiplica pão e peixes. É nessa região de Decápolis, aonde o Gadareno morava. O primeiro missionário da Bíblia foi esse homem. E voltou e falou tudo que Jesus fez na vida dele. A ponto de milhares de pessoas quererem saber quem é Jesus. Quando na primeira vez que ele chegou, os criadores de porcos mandaram ele embora. Aí ele volta de novo àquela região e tem milhares de pessoas querendo saber quem é ele. E aí ele prega para essas pessoas a ponto delas ficarem 3 dias sem comer, só ouvindo as pregações de Jesus. E aí então Jesus faz a multiplicação de pães e peixes para esse grupo de pessoas. Aqui, irmãos, ele não deixou de seguir, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Sabe quanto tempo tinha que Moisés tinha recebido o decálogo aqui? Já disse a vocês, 700 anos. Você já viu que tem gente que hoje em dia pega a Bíblia e diz: rapaz, mas essa palavra é para o pessoal daquela época. Meu filho, a Bíblia nunca fica velha. A Bíblia nunca fica velha. Eu e você ficamos velhos. Eu mesmo, meu filho, já estou coroa. Mas a Bíblia, ela é eterna. Ela não envelhece. Eu comecei a ler a Bíblia de verdade há 10 anos atrás, mais ou menos. E de lá para cá, meu filho, eu já me desgastei muito. Mas ela não se desgastou nada. Eu vou morrer. E ela vai continuar sem se desgastar. Porque ela está fora do tempo. Ela é eterna. Assim como Deus, que nos concedeu a ela por sua graça. Deus não precisava se revelar a nós pela sua palavra. Mas Ele graciosamente escolheu fazer. Como não agradecer a um Deus desse? E como é que eu posso agradecer a Deus? Guardando a sua palavra no meu coração para não pecar contra ele. Não foi isso que Davi disse? O que eu vou fazer para agradar a Deus? Eu vou cumprir os meus votos, eu vou guardar os mandamentos do Senhor. Assim foi o Senhor com ele. Olha que coisa. Irmãos, você pode dizer qualquer coisa de Jesus, né? Uma mente pervertida pode falar qualquer coisa, menos que Jesus não tratou bem aquelas pessoas que vieram buscar ajuda dele. E ele ainda fala expressamente: eu não rejeitarei. Pode ser o pior pecador, homicida, estuprador, genocida. Se chegar a Cristo em um arrependimento sincero, Ele vai perdoar. Quer ver um exemplo? Ezequias foi um rei muito bom, amém? Mas o seu filho não foi. Manassés foi um camarada perverso. Inclusive, segundo a tradição bíblica, Manassés foi quem mandou assassinar Isaías, perversamente. Mas Deus enviou um rei ímpio que prendeu Manassés, torturou Manassés, e lá no cárcere Manassés clamou ao Deus do seu pai, e Deus perdoou ele. Mas você vai perdoar Manassés, Deus? Você não viu o que ele fez com o povo? Ele adorava a Deus. Você vai perdoar esse maluco, esse doido? Ele me pediu perdão. Todo aquele que confessa e deixa a palavra de Deus
sempre se cumprirá. Por isso que vale a pena pregar esse evangelho. É um evangelho que perdoa até o pior dos pecadores. Por isso que há esperança para nós. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia. Olha que coisa linda, irmão. Aonde quer que você for, nesse tempo de maluquice, de pandemia, onde está todo mundo com medo, e às vezes não sabe nem com medo de quê. Deus está sempre com você, se você é um filho dele. Olha que coisa, irmãos. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia. Irmão, você imaginou isso? Aonde quer que ele ia, quem é que ia com ele? Deus. Rapaz, sempre um negócio desse, dá vontade de ficar assim, né? Parece que você está olhando uma miragem, uma imagem bonita, né? Você já viu uma imagem de pôr do sol, bem bonita assim? Tem gente que vai para, tem um lugar aqui, acho que é Ponta de Humaitá, eu mesmo nunca fui, mas dizem que é um dos pôr do sol mais bonitos de Salvador. Eu nunca fui. Mas tem gente que vai para ver o pôr do sol desse lugar. Você não versículo desse, é 10 milhões de vezes mais bonito que o pôr do sol. Oh. Quer dizer que aonde quer que ele ia, Deus ia com ele. Rapaz, é bom demais. Você já eu quero dar assim também. Você já viu, gente, aquele pessoal ricão, aqueles pastores bem ricos, que anda cheio de segurança. Tem um até que diz que a segurança dele sabe atirar e que atira para matar, o tal do Malafaia. Meu filho, quem é que anda com você? É Deus. Você precisa de segurança. Com um Deus desse, você precisa de segurança. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Você já imaginou isso, irmão? É isso que a gente busca na obra de Cristo. E lograr com êxito, irmãos, não significa que eu vou chegar no lugar, pregar o Evangelho e todo mundo vai se converter. Significa que eu preguei o Evangelho do jeito que Deus mandou. Independentemente do resultado que tenha acontecido ali, foi logrado com isso. O resultado depende do Deus que muda o solo. Nosso papel qual é? Jogar semente. Eu não posso escolher que tipo de solo eu vou jogar semente. Porque se eu fizer isso, eu estou descumprindo o mandamento de Deus. Qual o mandamento, pastor? Pregue o Evangelho a toda criatura. Nessa expressão, toda criatura está inclusa os 4 tipos de solo. E somente um tipo de solo é que vai ser filho de Deus. Pregue o Evangelho a toda criatura. Se eu chegar num lugar e pregar, como José deu o exemplo daquele Chau, alguma coisa, né? John Chau, né? John Allen Chau. E morrer, foi para a glória de Deus. Como aconteceu com Jim Elliot e os seus amigos dezenas de anos antes. Será que Jim Elliot logrou êxito? Claro que sim. Vocês sabiam que todos os apóstolos morreram martirizados? Todos eles, com exceção do apóstolo João. Você diria que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de sucesso ou foi um ministério derrotado? Depende da sua igreja. Se fosse a igreja de hoje, iria ser um ministério derrotado. O camarada começou rico, terminou pobre, né? Ele começou pregando e centenas, milhares de pessoas se convertendo, milagres acontecendo. No final da sua vida não aconteceu um milagre. Quando ele mais precisava, entre aspas, de milagre, não acontecia um. Até frio ele tinha. A última carta ele pede para Timóteo trazer uma capa para ele se cobrir com a inverno. Imagine, e condenado à morte, abandonado por todos. Quando ele diz lá, irmãos, em 2 de Timóteo, todos os da Ásia me abandonaram, isso é algo assim assustador. Porque foi na Ásia onde Paulo fez os seus maiores esforços para evangelizar. O lugar onde Paulo passou mais tempo foi em Éfeso.
que era capital da província da Ásia. 3 anos ele passou lá. Foi lá onde Deus, por meio de Paulo, fez milagres extraordinários. A única vez que isso aparece na Bíblia. Pessoas pegaram livros de feitiçaria e queimaram nesse lugar. E agora que Paulo estava precisando desses irmãos, todos o abandonaram. E aí Paulo ora que isso não lhe seja, que isso não seja colocado em conta na vida deles. E aí, meu filho, é um camarada de sucesso ou não? Depende do seu Jesus. Se for da Bíblia, ele logrou êxito. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. A coroa da justiça me está reservada, ó. Mas se você medir o sucesso segundo os padrões que têm sido usados pela igreja moderna, então Paulo foi derrotado. Olha, tá vendo? Então, meu irmão, a gente tem que entender que quem diz o que é sucesso e o que é derrota não são as circunstâncias, é a Bíblia. Qual é a vitória que vence o mundo? Então, se você for pressionado de todos os lados e guardou a fé, ainda que você tenha perdido tudo do ponto de vista material, guardou a fé, perdeu sua saúde, sua vida emocional está em frangalhos, mas você tem guardado a fé, você é o quê? Mais do que vencedor. Como foi que Spurgeon terminou seus dias? Com depressão, cheio de problemas físicos e perseguidos por muitos que ele havia evangelizado. Mas veja que o sangue de Spurgeon ainda fala com a gente, por meio dos seus sermões. Então aqui a gente vê a história desse rei. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva com êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Olha que coisa linda. A gente vai ver daqui a pouco que a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, ter nenhum tipo de amizade com o mundo. Toda vez que a igreja tenta manter amizade com o mundo, quem é que sai prejudicado? A igreja. Às vezes até, irmãos, nosso coração enganoso faz isso com a gente. Olha, eu acho que eu não vou contender com essas pessoas. Vamos aqui tentar o meio termo. Meu filho, o mundo nunca vai querer paz com a igreja. Não se iluda. Não se iluda. Mesmo que você abra mão de alguns princípios, você não deve fazer isso. Mas mesmo que você abra mão de alguns princípios para ter paz com determinadas instituições, elas não vão se satisfazer com isso, elas vão querer mais. A sanguessuga tem 2 nomes. Qual é? Tá. Você diz, olha meu irmão, tudo bem, eu não vou mais pregar sobre o inferno. Tá bom, não pregue mesmo sobre o inferno não. Aí depois a pessoa diz, mas também não é para pregar sobre o sofrimento. Tá bom, não vou pregar sobre o sofrimento nem sobre o inferno, tá certo? Tá bom. Mas também não é para pregar sobre o pecado. Porque isso faz que as pessoas se sintam mal. Eu fico tão assustado com algumas informações. Por isso que eu falei que eu fiquei assim tão alegrezinha com essa senhora. Porque um ministro, né? Eu não sei qual é o papel dele no governo federal, mas um ministro desses aí, do presidente, deu uma entrevista combatendo a imprensa, dizendo que a imprensa só mostra corpo e caixão. Meu filho, a gente está vivendo uma pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo, e você não quer que isso seja mostrado para o mundo. Você quer iludir as pessoas que está tudo bem. Vá perguntar quem está trabalhando na área de saúde se está tudo bem. Hoje eu fui em uma farmácia, e a moça que estava lá, atendente da farmácia, disse que o irmão dela morava em São Paulo, que era atendente da SAMU, contraiu o coronavírus e morreu em 6 dias. Sabe quantas pessoas morreram de ontem para hoje no Brasil, só de coronavírus confirmado, em 24 horas? 400 pessoas, não são 4 não, 400. Fora os casos suspeitos que ainda não foram confirmados porque o exame não saiu. E você acha
que isso não deve ser passado para a população, de maneira que a população possa entender o que está acontecendo e buscar a Deus. E só quem pode ajudar é Deus. Isso tudo serve para nos mostrar que ou você serve a Deus e confia nele, ou você jamais estará seguro. Essa doença nos mostra, ela mata rico e mata pobre. Só quem pode proteger você e a mim é Deus. Em vão vigia o sentinela a cidade, se Deus não aguarda. Eu poderia dizer, em vão você vai tomar todos os remédios, se Deus não estiver guardando a sua saúde. Em vão, como a gente conversou, você vai tomar todas as precauções, mas se Deus não estiver guardando você, você contrai o vírus e morre. Você percebeu que esse vírus é assim? Algumas pessoas contraem, como foi o caso de uma pessoa de 90 anos de idade. Todo mundo disse que os idosos são os mais vulneráveis. Essa pessoa de 90 anos de idade contraiu e saiu. Depois de 15 dias recebeu alta. Eu vi um resultado, uma notícia recentemente, de que uma senhora contraiu junto com o neto, que era criança, e disse que a criança não é alvo, pois a criança morreu e a avó foi curada. Estavam todos receosos como dar notícia para a avó, porque eles dois chegaram juntos ao hospital, e a avó foi curada e o netinho não. Irmãos, é Deus e ponto final. Ou a gente, irmãos, se é uma coisa, eu falei isso desde a semana retrasada, se não me engano, se é uma coisa que o coronavírus está servindo, é para mostrar que Deus existe, que vai viver quem Deus quer que viva, vai morrer quem Deus quer que morra, vai ser curado quem Deus quer que seja curado, vai contrair a enfermidade quem Deus quiser que contraia. Então, irmãos, a gente tem que viver como Ezequias, nesse apego ao Senhor. Não adianta qualquer brecha que a gente dê para o mundo, porque ele vai querer mais. Nós precisamos nos posicionar firmes. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar que você se case com uma pessoa que não é crente do verdadeiro evangelho. Você é crente e se casou com um que não é crente. Isso já fala muito do seu cristianismo mambeiro, né? E aí, de repente, você vai para a igreja toda quarta e domingo. Aí a pessoa diz assim: rapaz, mas domingo a gente não pode fazer uma viagem no final de semana. Eu trabalho a semana toda. Imaginar que você casou com uma pessoa, né, trabalhadora, que está querendo construir uma vida com você. E aí diz: a gente trabalha tanto, agora que eu estou de férias, por que você não deixa de ir no domingo para a gente fazer aquela viagem? Aí tá bom, eu não vou no domingo. Mas cara, você já deixou de ir no domingo, por que não deixa de ir na quarta também? Aí de repente você orava todos os dias antes de dormir, sabe, com devoção. E agora você é casado e a pessoa diz: mas antes de dormir você passa tanto tempo sozinho em oração, por que você não fica mais tempo comigo? Sabe, e isso não vai parar. Quanto mais você for abrindo mão, mais o mundo vai querer que você se distancie de Deus. Pois Satanás e o mundo sabem como Deus usa pessoas que dizem não ao mundo e sim ao Espírito Santo. Então, irmãos, cuidado. Aqui ele diz: ele lutou contra o rei da Síria. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais adiante ele vai tentar paz com o rei da Síria. Inutilmente, ele vai tirar até a prataria e o ouro do templo. E o rei da Síria vai fingir que não é nada e vai tentar invadir Judá do mesmo jeito. Então, cuidado. Feriu ele os filisteus até Gaza. Os filisteus que são inimigos históricos do povo de Deus. Os filisteus é o povo de Golias. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Olha como Deus ia com ele.
Deus ia mandando ele fazer as coisas e ele fazia. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Quando fala Samaria, está falando de quem? De Israel. Samaria era a capital de Israel, assim como Jerusalém era a capital do reino de Judá. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Era assim que acontecia naquela época. Então, um povo mais poderoso sitiava. O que é sitiar uma cidade? Ou sitiar um país? Você cerca ele, de maneira que eles não tenham como fugir. E você fica esperando o quê? Eles ficarem bem fracos. Vai acabando água, vai acabando comida, o povo vai ficando doente. E aí, quando eles estão bem fracos, ou eles morrem, muita gente morre durante o cerco, e depois os que ficam vivos ficam fracos, não têm condições de lutar, já saem da cidade com as mãos levantadas pedindo paz. E eles cercaram durante 3 anos Samaria e dominaram ela. Ao cabo de 3 anos foi tomada, assim, no ano 6º de Ezequias. Ou seja, Ezequias estava no 6º ano do seu reinado. Ele reinou quantos anos? 29, como a gente já viu aqui, ó. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos. Olha aqui, agora, voltando de novo para o nosso versículo 10. Ao cabo de 3 anos foi tomada Samaria. Sim, no ano 6º do rei Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Olha como o historiador é preciso. Isso são fatos históricos, irmãos, comprovadamente. Se você for pegar fontes extra-bíblicas, livros históricos, dos assírios, você vai ver sobre esse tema. Muitas pessoas se levantam contra a Bíblia, sabia disso? É comum entre nós que somos cristãos ouvirmos de pessoas: ah, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, tem qualquer comprovação. Não existe nenhum livro no mundo que tenha sido tão provado quanto a Bíblia. E não existe nenhum livro no mundo que tenha tanta comprovação da sua veracidade como a Bíblia. E olha que eu não estou falando nem de fé. Mesmo que você fosse uma pessoa cética, aqueles que só acreditam vendo, e você fosse estudar fontes históricas extra-bíblicas, você ia ter que dar o braço a torcer. Rapaz, esse livro aqui é verdadeiro. Porque, segundo tudo que está escrito, bate certinho com a história. Percebe, irmãos, que os ímpios cada vez mais são desculpados. Então aqui ele diz, versículo 11: o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Médios. Você já imaginou isso, irmãos? Você assistir pessoas do falso evangelho sendo destruídas. Você acha que você vai ficar feliz com isso? Eu não vou ficar. Mas isso serve de um grande alerta. E nós não podemos brincar com Deus. Deus permitiu a existência desse reino por algum tempo. O Davi reinou no ano 1000 a.C. Salomão deve ter reinou 40 anos também, reinou entre 1960 a.C. Nós estamos aqui no ano 722 a.C. Deus possibilitou a existência desse reino por mais de 200 anos e não se arrependeram. Deus enviou profetas como Elias e Eliseu, que fizeram inúmeros milagres, foram usados poderosamente por Deus no reino de Israel, e o povo não se arrependeu, e Deus teve que destruir o reino de Israel. 200 anos depois da divisão, 200 e alguns anos depois da divisão, Deus destruiu completamente esse reino. Ele tinha enviado profetas: olha, vou você se arrepender, vou você se arrepender, vou você se arrepender. Mas o povo não deu ouvidos. Você acha que a realidade vai ser diferente da nossa? Irmãos, existe alguma geração que tenha mais informação bíblica do que a nossa? Olha, irmãos, e nós, somos pessoas marcadas porque vivemos entre dois mundos.
o mundo antes da internet e o mundo depois da internet. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu sou de uma época, irmãos, quando eu tinha cerca de, 16 para 17 anos. Meu pai comprou o primeiro computador para a nossa casa, porque eu venho de uma família de classe média. Ele comprou um computador, eu acho que era um não sei o que, DX alguma coisa. Meu filho, aquele computador, ele é mais lento do que o celular. E olha que era um trombone desse tamanho. E a internet, meu filho, era um negócio assim, não tem nada a ver com o negócio de hoje. A tela do computador era preta, existe um programa chamado DOS, MS-DOS. O Windows ia ser lançado. Quando lançaram o Windows, foi um negócio assim de outro mundo. Aquele programa que você ia mexendo com uma peçazinha, que não era todo mundo que tinha não, chamava mouse. E você ia mexendo com aquele negócio e clicava. Rapaz, aqui foi um achado, porque todos os comandos, você tinha que decorar os comandos. Eu fiz um curso numa dessas escolas de computação chamada Data Control, nem existe mais, Shopping Barra. Isso deve ter o quê? Uns 25 anos. 25 anos depois, deve ter, tem 25 anos. Aí lançou o Windows, mudou tudo. E aí lança a internet. Lança o Google. Você pode pegar agora, você tem uma enciclopédia ambulante a um clique. Você não sabe qual é a capital de determinado país? Meu filho, você bota o nome do país, aparece a capital, a religião dominante, o governante, a moeda, a geografia. Rapaz, em frações de segundo você tem uma quantidade de informação absurda. E aí o Evangelho entrou nisso também. Isso tem um aspecto positivo e negativo. Então, você lançou uma plataforma alguns anos atrás, chamada YouTube. O YouTube é uma plataforma que guarda vídeos de pessoas. A gente não quer o YouTube, é uma plataforma. Você vai lançando, joga um vídeo e ele fica com o seu vídeo lá registrado. E o dono do YouTube está bilionário com essa ideia. Então você vê lá naquela plataforma, você da sua casa consegue assistir vídeos de pessoas que já morreram. Você consegue baixar, você tem informação bíblica que pessoas muitas vezes viveram 100 anos e não conseguiram obter. Mas a questão é, como é que você usa essas informações? Segundo lugar, para que você quer essas informações se você não quer dividi-las com alguém? Para que tanto conhecimento bíblico? Sabia que a maioria das pessoas que adquirem conhecimento bíblico é para isso aqui? Para ganhar dinheiro. Irmãos, quando eu comecei a pregar, eu fiquei assustado. Sabe por quê? Porque a maioria dos pregadores que eu conhecia pregava por isso aqui. O ministério itinerante, isso há 10 anos. Hoje em dia a gente vive aqui na nossa congregação quase que ilhado. A gente não tem comunhão com quase igreja nenhuma, porque não pode ter. Mas quando eu conheci alguns pastores, eles visitavam determinada igreja, isso há 10 anos. R$200 de uma igreja, pregava em outra igreja, R$400 de outra igreja, tinha igreja que eles chegavam a receber R$1.000 de oferta. A pessoa ia juntando, e de repente esse pregador ficava famoso. Se pregasse em congressos fora, ficava mais caro. Sabia disso? Se você, na época que eu comecei a pregar, se você pregasse num congresso chamado Gideões Missionários, aí você que cobrava 400 para pregar, agora, fulano já pegou em Gideões, está famoso. Na época, que o YouTube estava começando, então tinha a questão dos DVDs, as pessoas vendiam seus DVDs. Olha, eu tenho uma pregação desse tema, da vida de casais, eu tenho uma pregação para mulheres, eu tenho uma pregação para uns 7 homens. Aí a pessoa vendia os seus DVDs, começava no público dizendo, olha, eu estou aqui com esse DVD, hoje eu tenho esse livro. E era um comércio aberto, e eu ficava enojado com aquilo. Uma das coisas que impulsionou a plantação dessa igreja foi porque eu não achei igreja onde congregar. Depois de ser expulso da igreja que eu congregava e pregava, porque eu disse para o pastor que o que estava sendo feito ali era errado, não era bíblico, e eu fui convidado a sair. Agora veja que coisa. A minha esposa estava no dia, ele me chamou na casa dele e disse, você não pode mais ficar aqui, mas eu quero te dizer que você é um homem de Deus. Eu fico assim, depois eu fiquei com aquilo na minha mente. A pessoa me chama para sair da igreja e diz que eu sou um homem de Deus. Não entendi.
E cheguei a visitar algumas igrejas, e aí eu fiz um compromisso com a minha esposa na época. Ela, inclusive, foi para o Evangelho antes de mim. E aí, toda vez que eu sentava, ela ficava indignada. Eu ficava com o caderninho. Eu era o doido do caderninho. Depois eu mudei, né? Fiquei com o negócio de anotações em outros lugares. Normalmente, as igrejas que eu frequentava, a pregação demorava mais de 40 minutos. Nas igrejas, normalmente, são assim, o falso evangelho. 20 minutos de aviso, vende isso, vende aquilo, música, tudo quanto é tipo de música. Depois, pregação mesmo é no máximo 30, 40 minutos, e olhe lá. E aí, eu pegava, meu filho, nesses 30 minutos, não teve igreja que eu fui. E olha que a gente foi em algumas, que eu não listei 10 heresias no mínimo. Porque quando eu me converti, Deus me deu uma fome de estudar a palavra de Deus, que eu dormia 2 horas por noite, o resto tudo era igual doido estudando a Bíblia, igual doido estudando a Bíblia, lendo tudo quanto é livro. Na época ainda sobrou um dinheirinho, meu filho, eu comprei um monte de livro, comecei a estudar, e depois eu começava a dizer, não, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas agora então como é que vai ser? Porque toda a igreja está pregando alguma coisa errada. Eu disse, então vamos orar. E a gente começou a fazer estudo bíblico lá em minha casa. E depois a gente alugou esse salão. Isso vão fazer 9 anos. Eu vou lhe dizer, o cenário evangélico dessa época para hoje piorou. Não melhorou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por causa da destruição de Israel. Não ache que igrejas que têm um falso evangelho estão levando pessoas para o céu, porque não estão. A igreja que prega o falso evangelho está levando as pessoas para o inferno. Essa realidade não vai mudar. Somente o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado é que leva as pessoas para o céu. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque todos vocês e eu devemos ser missionários. Como já dizia esse hoje, ou você é um missionário ou você é um falso crente. Eu fiquei tão maravilhado. Foi na terça-feira isso que o irmão José pregou. Que a gente ficou na igreja ainda um bom tempo conversando. E depois de uns 30, 40 minutos eu passei de carro e Paulinho estava conversando com uma pessoa perto de um cachorro quente, né, com um violão assim. Eu reconheci que era violão. É verdade. E aí depois ele disse, né? Não, acho que foi no domingo. E aí na terça você me disse, quando você estava louvando, que você estava evangelizando aquela pessoa e convidando ela para ir. Imagine, tarde da noite, o irmão tinha saído da igreja, tinha uma pessoa que estava ali e foi evangelizada. Esse é o mundo que a gente vive. As pessoas precisam do verdadeiro evangelho. Porque o falso evangelho, irmãos, levará as pessoas mais cedo ou mais tarde para o inferno. O pastor pode passar 50 anos numa falsa igreja, pode, sabe, cantar os hinos mais lindos, presenciar pessoas que eram alcoólatras deixando de beber álcool. Não importa. O fato de você ter uma melhora de vida aqui nesse mundo absolutamente não diz muita coisa da sua vida espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Perceba que desde Abraão, que é lá onde começa a Bíblia, Gênesis 12 já está falando de Abraão. Desde Abraão é dito, ande por fé e não por vista. Por que esse alerta tão sério? Porque se você andar por vista, você vai cair. Você e eu veremos coisas que por pouco a gente não vai deixar o verdadeiro evangelho. Só por causa da divina semente que está dentro de nós. Porque os falsos mestres e os falsos profetas falam tão grande número de sinais e prodígios que, se possível, olha que alerta, irmãos. Eu não sei se você fica com temor quando lê isso, eu fico. Se possível, enganariam os próprios eleitos. É um negócio assustador, irmão. As pessoas terão um poder tão grande de persuasão que ela vai sentar com você meia hora, 40 minutos e você vai ficar, rapaz, será que esse negócio de Bíblia está certo mesmo? Será que esse evangelho estreito está certo mesmo? Será que esse evangelho da cruz está certo mesmo? O camarada me disse um monte de coisa. É como, por exemplo, irmãos, nós temos certeza
que não se batiza criança. Por quê? Mas se você ler a Bíblia, irmão, você não vai ver nenhuma criança sendo batizada no Evangelho. Aí você está aqui, não é verdade? Por quê? Quais são os requisitos para o batismo? Arrependimento e fé. Uma criança pode se arrepender? Uma criança de 1 ano pode se arrepender? Uma criança de 6 meses pode se arrepender? E por que se batiza esse tipo de criança? Realmente, na igreja católica se batiza, não. Na presbiteriana se batiza. A igreja reformada, das mais tradicionais de todas, que tem os seminários teológicos mais famosos, que tem os teólogos mais famosos, e quando ele senta com você para defender a tese do batismo infantil, se você não tiver o Espírito Santo, meu irmão, você sai pegando todo tipo de bebê que quer batizar. Tome cuidado. O rei da Síria transportou Israel. Eu vou concluir aqui e vou deixar outra parte para amanhã, se Deus assim permitir. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz. Olha que alerta, irmãos. Por que aconteceu isso? Porque não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. Olha que coisa, ele era Deus deles. Desde a época de Elias. Elias viveu, irmãos, mais ou menos uns 100 e poucos anos antes disso daqui acontecer. Desde a época de Elias já estava dizendo o que Deus? Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Segundo um historiador judeu chamado Flávio José, que viveu na época de Jesus, do apóstolo Paulo, ele tem um livro bem grosso chamado História dos Hebreus. Esse historiador diz que nessa época, no reino de Israel, que era o reino maior, 10 tribos, existiam cerca de 10 milhões de habitantes. Você imagina isso? Faça a matemática aí. De 10 milhões de habitantes, Deus diz que guardou 7.000 joelhos. 9.993.000 pessoas apostataram. Era o Deus dele. Todo mundo lá sabia quem eram os ancestrais dele. Os descendentes, os patriarcas, os filhos de Jacó. Quem foi que fundou as tribos? Todas as tribos são de quem? Dos filhos de Jacó. Quando chegava lá para a mulher samaritana, esse posto aqui foi o nosso pai, Deus, Jacó, que fez, você é maior que ele. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Pessoas que muitas vezes se dizem de Deus, mas não guardam o caminho do Senhor. Não guardam a devoção sincera a Cristo. E acreditam que você salva. Que engano. Muitos em Israel, como aquela samaritana lá, nós acreditamos que devemos adorar no Monte Gerezim. Sabe o que é que Jesus diz a ela? Vocês estão errados. Porque a salvação vem dos judeus. Então, tome cuidado, irmãos. A diferença entre a verdade e a mentira é a diferença entre o inferno e o céu. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança. Olha que coisa. Deus tem uma aliança com você. Sabe quando começou essa aliança? No dia que você se batizou. Como a gente falou aqui da importância do batismo. Alguém obrigou você a se batizar? Mesmo nós aqui fomos batizados em igrejas que não eram do verdadeiro evangelho, mas a nossa confissão foi o quê? Verdadeira. A prova disso é que estamos aqui. Alguém obrigou você? O irmão, eu sempre fico pegando o exemplo dele, eu tinha até deixado, né? O irmão batizou, ele me conta até hoje, né? Você pergunta para ele, ele me conta também. De branco, não foi com a toga branca. Tem mais alguém que tem essa experiência de toga? Você também, assim? Você também? Você também? Mas tem a gente, viu? Eu não sabia, não. Quer dizer que todo mundo aí botou aquela vestimenta branca assim, foi? Rapaz, Kim já estava, né? Firme dele com isso. Glória a Deus. Então Deus tem uma aliança. E quem foi que fez essa aliança? Foi você. Deus não obrigou. Quando o irmão José batizou o irmão Caio aqui no domingo, você se arrepende dos seus pecados, se compromete a andar nos caminhos do Senhor. Percebe, irmãos, que quando a gente está falando com uma pessoa do batismo,
é muito próximo do que a gente fala com a pessoa do casamento. A diferença do batismo para o casamento é que no casamento os dois proponentes, ou seja, aquelas pessoas que vão fazer aliança, estão presentes fisicamente. Mas no batismo, Jesus está presente o quê? Espiritualmente. Glória a Deus. O irmão José foi o quê? Um mensageiro de Cristo. Mas ele estava presente no batismo do irmão Caio. Caio, você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Você se compromete a andar os caminhos do Senhor até aquele grande dia onde você entrará pela porta celestial? Me comprometo. Isso é o quê? Uma aliança. Aleluia. E ele diz aqui, ó, e violaram a sua aliança. Por que você acha que Tiago usou esse termo? Lá no capítulo 4 de Tiago, ele diz adúlteros e adúlteras. Ele está falando, vocês crentes, olha, na época de Tiago já é a época da igreja. Vocês crentes, vocês estão violando a aliança quando vocês se tornam amigos do mundo. Então aqui ele diz, violaram a minha aliança. E tudo quando Moisés, servo do Senhor, acho tão lindo isso, né? Rapaz, se teve uma pessoa que teve um ministério com oposição, é Moisés. O bichinho passou por poucas e boas, viu? Logo quando ele está saindo para fazer a obra de Deus, Deus pegou ele com estalagem, meu filho. Que se não fosse Zípora circuncidando os filhos, Moisés não saía de lá vivo. Como é que você quer fazer a obra de Deus, mandando o pessoal se lembrar da aliança, quando você não está tomando conta da sua casa? Seus filhos não são circuncidados, Moisés. Porque Moisés foi criado o quê? Como filho da filha do faraó. Depois ele foge, vai para Midian. Midian tinha um pessoal que era temente a Deus. E aí Deus vai lá e chama ele. Só tem que começar da sua casa, aqui Moisés. Aí ele vai. Quando chega lá, morre esperança. Não, vou chegar lá, o povo vai falar. E agora vai. Deixa o povo ir. Fala, diz que Deus é esse. Vou deixar não, e ainda tem mais. Vou botar o povo para trabalhar 2 vezes. O povo queria enforcar Moisés. Moisés, a vida da gente já estava difícil aqui. Você ainda vem com esse negócio do verdadeiro evangelho para tribular a vida toda, Moisés. Eu perdi meu depósito. Que coisa tribulada esse negócio do verdadeiro evangelho. E aqui, irmãos, a gente percebe. Mas Moisés era quem? Servo do Senhor. Datã, Corá e Abirão se levantaram contra o ministério de Moisés. O seu irmão e a sua irmã tramaram contra ele. Você já imaginou isso, irmão? Moisés, meu servo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser servo de Deus é um privilégio. Eu fico extremamente triste quando eu vejo pessoas falando que o ministério da igreja é algo pesado. Pesado é eu e você lutarmos contra o nosso pecado. Isso é pesado. Mas servir a Cristo, ô irmão, vou dizer uma coisa: se você serve a Cristo de verdade, o melhor momento do seu dia é quando você está executando as ordens dele. É como um pregador. Qual é o melhor momento? Quando você está pregando. Qual é o melhor momento do evangelista? Quando ele está evangelizando. Qual é o melhor momento de uma pessoa que louva? Enquanto ele está louvando. Qual é o melhor momento de um diácono que está servindo? Enquanto ele está servindo. Glória a Deus. Uma pessoa que é generosa, qual é o melhor momento? No momento que ela separa a oferta e traz aqui, é uma alegria tão grande. Porque servir a Deus é privilégio. Deus não precisava de mim, de você. Deus tem anjos à sua disposição. Você imaginou? Um anjo só vai matar 185 mil. Deus tem anjos que não tem pecados como eu e você. Eu e você fomos perdoados dos pecados, glória a Deus. Mas ainda somos perseguidos diariamente pelos nossos pecados e precisamos nos arrepender constantemente. Deus tem anjos, mas eles não. É você que vai louvar, é você que vai cuidar das mulheres, é você que vai evangelizar, é você que vai ajudar. E Ele tem anjos para fazer isso. A gente devia se sentir o quê? Privilegiado.
servo do Senhor, tinha ordenado, eles não seguiram a Moisés, e não ouviram e nem o fizeram. Eu quero terminar aqui, irmãos. Essa passagem termina mostrando justamente esse paralelo. Qual é a realidade? Ezequias, obediente a Deus. Tudo que Ezequias fazia, prosperava. O povo de Israel, desobediente a Deus, prosperou durante um tempo, mas acabou. É isso que você quer para a sua vida? Uma prosperidade limitada? Como aquele rico, Jesus conta a parábola, que ele colheu uma grande colheita. Ele pensou em dividir? Ele pensou em agradecer a Deus? Não, ele falou de si para si. Construirei celeiros maiores ainda, e depois de recolher tudo no meu celeiro, eu vou viver uma vida regalada. Aí Deus deixou. Ele construiu um celeiro enorme e colheu até o último grão de trigo. Quando ele disse, agora eu sou rico, eu não preciso de mais nada, morreu. No dia que ele botou o último grão de trigo, louco, ainda hoje virei buscar a tua alma, para ir para onde? Inferno. E tudo que você preparou, para quem será? A maior preocupação, irmãos, das pessoas do nosso país e do mundo como um todo, em relação a essa pandemia, é a repercussão econômica dela. Para nós cristãos, a nossa maior preocupação deve ser a repercussão espiritual do que está acontecendo. Se você tem familiares que ainda não são crentes, eis aí uma porta aberta para você pregar o Evangelho. Se tem uma oportunidade para a gente falar de morte, é agora. E tantas pessoas têm morrido, isso tem sido noticiado diariamente. Está vendo aí, um monte de gente tem morrido. E aí, se acontecesse comigo e com você, para onde é que a gente iria? Você pediu uma porta aberta para pregar o Evangelho, tem aí uma porta escancarada. A questão é, será que vamos ter coragem e fidelidade para cumprir esse ministério? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Bom, Pai, obrigado por nessa noite nos reunir aqui. Eu oro, Deus, para que todos nós sejamos, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito e guiados por Ti para toda boa obra. Não nos deixa, Senhor, sucumbir nas nossas dúvidas. Não nos deixa, Senhor, sermos influenciados por doutrinas diabólicas que nos colocam em uma zona de conforto, mas que cada vez mais, Senhor, possamos nos entregar diligentemente ao caminho apertado, convidando as pessoas, segundo o Teu Santo Evangelho, a entrarem pela porta estreita, porque por mais que estreita seja a porta e apertado seja o caminho, é Ele que leva para a vida eterna. Dai-nos, Senhor, da Tua capacitação, para que cada vez mais venhamos ser, como nós lemos aqui nessa noite, servos como o Teu servo Moisés. Que possamos, ó Pai, desempenhar cabalmente o nosso ministério. Não somente, meu Deus, andando no caminho estreito, mas convidando as pessoas para o mesmo caminhar. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos Teus missionários, não somente enquanto falamos, mas também enquanto agimos. Ajuda-nos, ó Pai, a guardarmos a Tua palavra e o bom testemunho de Cristo até o fim. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde-se com um olhar santo e diga a você mesmo: Deus sempre nos conduz em triunfo.